Nós vamos abrir a palavra de Deus aí em Filemão. Nós não vamos lê-lo porque nós já o lemos durante a nossa liturgia. Nesse início de trabalho singelo que nós começamos aqui nesse novo local, precisamos entender que a vida cristã ela é marcada por características. E essas características elas precisam ser vivenciadas na vida da igreja. E certamente a carta de Paulo a Filemão é uma das cartas que reclamam esta necessidade de viver essas características, essas virtudes que adornam a nossa vida cristã, o nosso testemunho cristão. Para tanto, o apóstolo São Paulo escreve a carta a Filemão, ele se declara no verso 1 como prisioneiro do Senhor. E ao colocar como prisioneiro do Senhor Jesus, prisioneiro de Cristo Jesus, juntamente com o irmão Timóteo, ele certamente o faz porque ele está preso provavelmente em Roma. Então o apóstolo São Paulo ele escreve esta carta da prisão. Nós temos a liberdade hoje de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de celebrarmos a Deus, mesmo ainda que num lugar diminuto, pequeno, em relação a que nós vivenciamos há tempos outrora. Mas esta é a vontade do Senhor que devemos sempre perseguir e aceitá-la como vontade suprema e soberana sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos trabalhar nesta manhã, a partir desta carta, as virtudes da verdadeira vida cristã. E quais são as virtudes desta verdadeira vida cristã? A primeira virtude que Paulo parece colocar aqui nesta carta é o desejo de promover a unidade no meio da igreja de Deus. Está aí nos versos de 1 a 3. Diz assim no prefácio desta carta: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, Paulo inicia esta carta colocando-se primeiro como prisioneiro de Cristo Jesus. Esta palavra prisioneiro você encontrará em diversas cartas do apóstolo Paulo. Entretanto, nesta carta especificamente, a palavra usada não é a palavra doulos, seria escravo, mas a palavra aqui é prisioneiro, um prisioneiro de forma legal. A palavra grega usada aqui, a palavra desmios, significa exatamente aquele que é preso de maneira legal, aquele que foi preso de maneira judicial, alguém que é sentenciado, alguém que é colocado na prisão por algum crime cometido. E aqui é usada para referir-se a uma prisão factual. Ao identificar-se como prisioneiro de Cristo Jesus, aqui na língua grega, Paulo parece indicar que ele está escrevendo como uma espécie de comissionado, como aquele que é um escravo de Cristo para comunicar as verdades de Deus e para que a sua mensagem receba a plena autoridade do Evangelho. Aqui a ideia de Paulo ao colocar-se como prisioneiro é mostrar que mesmo na prisão, mesmo estando no local trancafiado, estando prisioneiro, ele não é alguém que está exímio, longe da graça do Evangelho, da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho. Não. Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo lembra que para promover essas virtudes do Evangelho, essas virtudes da fé cristã, da vida cristã, é exatamente isto, é se entender como aquele que é comissionado por Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Na carta aqui, o apóstolo Paulo, ele menciona Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo, ele é o filho na fé de Paulo. Timóteo, certamente, ele é mais jovem do que Paulo. Paulo deve estar na sua faixa de 70 anos. Timóteo, com seus 40 anos, vai visitar o seu amigo, o seu irmão, o seu pai na fé, na prisão, lá em Roma. E ao fazer isso, ele o faz mencionando, dando direito a este irmão e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão. O endereçado é Filemão. Filemão é chamado de amado, agapetou, significa aquele por quem Paulo nutria um amor sacrificial. Filemão, ele era de fato um colaborador do Evangelho, juntamente com a sua esposa Áfia e com o seu amigo Arquipo, que também era um companheiro de lutas, uma vez que assumiram as funções pastorais de Epáfras naquela comunidade. Aqui, Paulo, de maneira muito interessante, ele coloca agora um fato que nós precisamos aprender na vida cristã.
A vida cristã ela é marcada não apenas por pessoas que passam por elas, mas por amigos e companheiros de Paulo. Paulo ele reconhece isso, ele diz: eu sou prisioneiro, mas eu não estou sozinho. Eu tenho amigos que caminham comigo. Eu tenho pessoas que cuidam da igreja de Deus. Eu tenho irmãos que estão amando a igreja de Deus. Eu tenho irmãos que estão lutando pela igreja de Deus. E aqui ele menciona a Filemon e ele menciona a sua esposa Áfia. Irmãos que abriram as portas de suas casas para receberem a igreja de Deus, para acolherem a igreja de Deus, para amarem a igreja de Deus. Filemon é colocado aqui como colaborador do evangelho. E ele, sendo colaborador do evangelho, ele é alguém que está disposto a sacrificar-se pelo evangelho. Agora, como Filemon era colaborador da obra do evangelho? Nós somos informados que ele acolhia a igreja de Deus em sua casa. É isso que ele diz. No nosso texto ele diz: ao nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. A igreja estava na casa de Filemon. A igreja caminhava naqueles primeiros momentos, não em local de culto como nós temos hoje, não em um prédio como nós nos reunimos hoje, mas a igreja se reunia nas casas dos crentes. A igreja ela era acolhida pelos crentes, a igreja era amada pelos crentes, a igreja, a irmandade vivia unida. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Então ele acolhia a igreja ali naquele momento. Então a primeira nota importante sobre a verdadeira virtude cristã é que a igreja ela procura promover esta unidade, acolhendo, abraçando, amando, estendendo o braço, estendendo a sua graça benevolente sobre a vida uns dos outros. Agora note aqui, irmãos. Aqui Filemon ele é cooperador do evangelho, mas também somos informados que a igreja aqui que ele menciona, a igreja que Paulo está falando, ele não diz que igreja é. Ele não fala qual é a igreja. Ele não diz que igreja é esta a qual Filemon acolhe na sua casa. Mas certamente a igreja que ele acolhe na sua casa é a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, a igreja que funcionava lá em Colossos. Esta igreja, por que você percebe que é Colossos? Porque ele vai mencionar Epáfras. E você abrindo Colossenses capítulo 1, você vai ver que Epáfras, ele era um pastor de Colossenses que havia ido visitar São Paulo. Aqui, irmãos, nós temos exatamente o ponto importante. Paulo, ele se dirige à igreja de Colossenses. E o apóstolo deseja que a graça e a paz desta igreja esteja na vida da igreja que ele se reunia para promover a unidade e o amor cristão. Veja o verso 3. A graça e a paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui de maneira muito nítida, de maneira muito clara agora, o apóstolo São Paulo lembra a igreja que ela vive a graça e a paz. A palavra graça é a palavra charis, significa a saudação daquele que não era judeu, daquele que não conhecia Deus, daquele que não conhecia o Senhor. Agora a palavra paz, a palavra que reproduz o shalom, apontava para aquele que conhecia Deus e que agora abraçava a fé em Cristo, estava caminhando com Jesus. Paulo agora diz igreja que se reúne na casa de Filemon, é uma igreja unida, é uma igreja não dividida, é uma igreja que tem alvos comuns, é uma igreja que tem objetivos comuns. Nós estamos nesse local hoje pela manhã com objetivos comuns. Qual é o objetivo comum? Adorar a Deus, louvar a Deus, celebrar a Deus, cultuar ao Senhor. Esse é um ponto importante que nós precisamos considerar como igreja de Cristo Jesus. Isso me leva a entender que o nosso objetivo como igreja reunida é promover a unidade no meio da igreja. Em segundo lugar, qual é o objetivo das virtudes cristãs na nossa vida? Em segundo lugar, é a demonstração do amor e zelo para com todos os santos. Aqui nos versos 4 até o verso 7, o apóstolo São Paulo agora apresenta o motivo, as ações de graça em benefício da vida daquele irmão que ali se reúne. Ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e a todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, enquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui o apóstolo São Paulo agora se dirige especificamente a Filemon. Apesar deste momento
ser um momento crucial na vida de Paulo. Paulo ser um prisioneiro, alguém que está preso em Roma por pregar o Evangelho, por ensinar o Evangelho. Ele deixa Filemão ciente, Filemão, eu quero te dizer que eu agradeço a Deus pela tua existência. Eu quero dizer que eu louvo a Deus em oração, agradeço a Deus em oração, porque você existe, Filemão. Ele faz sempre em orações em favor de Filemão. Mas a grande questão é por que Paulo sempre lembra deste crente orando. Tem um crente que você sempre lembra de orar. Há um crente que você sempre gosta de orar por ele. Há um crente pelo qual você gostaria de fato de continuar orando. Paulo ora por Filemão porque qual a razão de Paulo estar orando por Filemão? E a resposta está no fato de que este irmão tem adornado a vida cristã com atitudes únicas, singulares de um verdadeiro crente. Sim, Paulo agradece pela vida de Filemão porque ouviu. Paulo não viu, Paulo não enxergou, Paulo ouviu. O que foi que Paulo ouviu a respeito desse irmão? Do amor que ele tem pela pessoa de Cristo e do amor que ele tem demonstrado para com os outros santos. Sabe o que é isso, irmãos? Um testemunho grandioso sobre a vida de um crente. Você gosta de orar por alguém que você vê agindo na igreja. Você gosta de orar por alguém que você vê fazendo alguma coisa na igreja. Mas ouvir falar. Nossa, Paulo está preso e Paulo recebe informações. De quem Paulo recebe informações a respeito de Filemão? De dois personagens. O primeiro é Epáfras, que vai lá para Paulo, está lá com Paulo. O segundo é Onésimo. Onésimo é quem traz a carta. Então esses dois indivíduos, Epáfras, nós vamos falar um pouco de Epáfras mais à frente, e Onésimo, vamos falar também de Onésimo, que essa carta é sobre Onésimo. Então esses dois indivíduos falavam do amor que Filemão tem a Jesus Cristo. Paulo ficou admirado em ouvir como ele amava Jesus, como ele amava o Senhor, como ele amava ao Cristo da cruz. Segundo, como ele amava cada membro da igreja, como ele amava cada cristão, como ele socorria cada crente. A palavra santos que aparece aqui no texto se refere aos crentes da igreja de Colossos. Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele alegra-se, ele ora a Deus, e essas duas virtudes cristãs, amor e fé para com Cristo Jesus e para com Deus os santos, motivaram a Paulo a agradecer pela vida daquele crente como um cristão dedicado a Deus e à sua igreja. Como é que você quer ser um crente? Pastor, eu quero ser um super crente. Pastor, como é que eu me torno um super crente? Pastor, eu me torno um super crente sendo pentecostal, dando glória, dando aleluia. Isso é ser super crente? Não. Pastor, eu quero ser um super crente. Como eu quero ser um super crente? Eu não quero ter doença na minha casa. Eu não quero ter desemprego. Eu não quero passar por fome. Eu não quero passar por privações. Eu quero ser um super crente. Eu não quero viver em depressão. Eu quero ser um super crente. Não. O super crente que Paulo fala, ele tem só duas atitudes. Ele ama e crê. Ele ama e crê. A quem ele ama? Ele ama o Senhor Jesus. Ele ama os santos. Em quem ele crê no Senhor Jesus. Aqui Paulo, ele agradece a Deus pela vida de Filemão, por ele ser um crente dedicado. Você quer ser um crente bom para a sua igreja local? Você quer ser um crente adequado à igreja local? Seja um crente dedicado. E como eu sou um crente dedicado? Amando a Jesus e amando os santos. Mas observe bem aqui o nosso texto, irmãos. Aqui, essas virtudes, amor e fé para com Jesus Cristo e todos os santos, motivam a Paulo a agradecer pela vida de Filemão como um cristão que é dedicado a Deus e à sua igreja. Este amor é direcionado a Cristo, no sentido de aspirar a seguir a Cristo. Eu quero continuar seguindo a Cristo nesta igreja. Eu quero continuar seguindo a Cristo, amando a Cristo nesta igreja. Eu quero continuar amando a Cristo neste povo, neste corpo, neste povo que Deus me deu e me acolheu para que eu pudesse servir a Cristo. Mas também, bem como para toda a família de Deus reunida na igreja.
Quando você olha para a igreja, você não vê um ajuntamento de pessoas. Você olha para a igreja, você vê a família de Deus. Você não vê um ajuntamento de pessoas, você vê a família de Deus reunida para o culto, para louvar a Deus, para celebrar a Deus, mesmo que seja num local pequeno. Mas é a igreja de Deus que se reúne. E por se reunir, devemos amar a Jesus. E devemos amar os santos. Devemos estender o braço aos santos. Devemos acolher os santos. Nos versos 6 e 7 desta passagem, o apóstolo São Paulo nos lembra que, dirigindo-se a Filemão, diz o seguinte: para que a comunhão da tua fé, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. E aqui, irmãos, é interessante. No verso 6, ele usa a palavra comunhão, para que a comunhão da tua fé. A palavra comunhão, a palavra koinonia, significa objetivos comuns. Comunhão aí, irmãos, tem a ver especificamente, unicamente, com viver no mesmo propósito. E é que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. Então Paulo diz assim: olha, eu oro para que a tua fé com os santos cresça, seja eficiente. Pastor, eu quero ser mais crente. Viva a vida da igreja. Pastor, eu quero crescer mais no conhecimento da palavra. Viva a comunhão da igreja. Pastor, eu quero aprender mais da Bíblia. Viva a comunhão da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele ora por esse crente. Ele ora por ele, para que ele cresça, a comunhão da sua fé, da fé dele, se torne mais eficiente no pleno conhecimento. Essa palavra pleno conhecimento na língua original, a palavra epignosis, significa exatamente o conhecimento de Cristo. O conhecimento direcionado a Cristo. Ele ora para que de fato o Filemão tenha um conhecimento de Cristo. Agora observe bem aqui. Ele tem que ter todo o pleno conhecimento de Cristo, de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então assim, olha, eu oro para que você tenha todo o pleno conhecimento. Eu quero para que você tenha comunhão, que a tua fé seja uma fé de comunhão, não uma fé de briga, entende? Não um crer por crer, não um crer para estar brigando, mas um crer para viver em comunhão. Você tem que crer nas mesmas coisas que o outro crê. É isso que Paulo está dizendo. Mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que esta comunhão, ela está alicerçada no pleno conhecimento de Cristo. Você não conhece Cristo plenamente, você não conhece Cristo suficientemente, mas você precisa conhecer Cristo para a sua obra redentiva ser mais e mais eficaz na sua vida. Mas note bem aqui, ele diz também, de todo o conhecimento bem que há, de todo o bem que há em nós para com Cristo. A palavra bem aqui, irmãos, tem a ver especificamente com a bondade, né? Com aquilo que é bem. Paulo aqui no verso 7 dirige-se a Filemão. Quando ele diz assim, no verso 6, como se a fé fosse eficiente na prática de todo o bem, é isso que ele está querendo dizer. E como se Paulo desejasse que essa fé, essa crença de Filemão, viesse a ser demonstrada em generosidade por meio do serviço amoroso. Você tem que fazer isso por serviço amoroso, generoso, no pleno conhecimento do bem que deve haver nos crentes. Uma vez isso demonstrado, não era para com os homens, mas para com o próprio Cristo. Não era que ele estivesse fazendo para com a igreja, mas para com o próprio Cristo. No verso 7 agora, Paulo ele dirige-se a Filemão. Olha o que ele diz no verso 7. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Aqui no verso 7, irmãos, ele dirige-se a Filemão para que de forma transbordante de alegria, obtidos em confortos, promovido por este irmão que demonstra este amor. Isso porque o coração da comunidade era reanimado constantemente por intermédio dele. E a pergunta é: por que esses crentes eram reanimados constantemente pelo coração de Filemão? Eu quero primeiro chamar a sua atenção para a palavra conforto. A palavra conforto aqui é a palavra parakalon. Ela significa encorajado, não é a ideia de confortar, mas é de encorajar. Irmãos, vamos para frente, vamos avançar, vamos caminhar, vamos crer, vamos continuar crendo.
Esse é o sentido. E o termo reanimando aqui, a palavra anapareutai, significa refrigério, com o sentido de renovação depois de um grande sofrimento. Veja, a ideia aqui, quando Paulo diz, olha, eu louvo a Deus, irmão, porque eu tive alegria, porque por causa do teu amor, o coração dos crentes tem sido reanimados por teu intermédio. A palavra reanimado aqui, esse refrigério, por quê? Porque aquela igreja estava sem o pastor dela. Aquela igreja estava triste, porque não tinha mais o seu pastor. E o que havia acontecido com o pastor daquela igreja? Epáfras. É porque Epáfras, ele havia ido visitar Paulo na cadeia, levar os donativos da igreja até Paulo, para Paulo se sustentar lá na prisão. E Epáfras fica doente, a ponto de quase morrer. E aí Paulo, ele sabe que uma igreja sem pastor é uma coisa terrível. E por vezes ele poderia até esmorecer, mas o irmão da comunidade, esse irmão chamado Filemon, reanimava o coração dos crentes constantemente. O velho apóstolo agora encontra-se encorajado em continuar o trabalho e a jornada à frente às igrejas de Deus, porque a despeito de Filemon não estar ali naquela igreja agora, Filemon estava com Paulo muito doente, ali naquela prisão. Então Paulo, ele agora olha para a igreja assim, alguém segurou o pepino, alguém segurou as dificuldades da igreja, alguém foi à frente, liderou, tomou conta da igreja, está pastoreando a igreja, cuidando da igreja do jeito que ele pode fazê-lo. Você acha que somos só nós que temos dificuldade? A igreja primitiva já tinha essas dificuldades. Paulo, ele encontrou alguém para ter o coração reanimado frente àquelas igrejas. Então, essa é a segunda virtude da vida cristã. Em terceiro e último lugar, como adornar a vida cristã com prática cristã? Segundo é levar sempre em prática a prática da piedade. Versos de 8 a 20. Aqui agora no verso número 8 a 20, o apóstolo São Paulo lembra o seguinte. Paulo diz, nessa sessão, ele trata agora do seu pedido direcionado a Filemon em favor de Onésimo, versos de 8 a 10 aqui. Pois bem, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui, Paulo agora, ele pede diretamente a Filemon o seu favor em direção a Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo, irmãos, ele era um escravo de Filemon. E Onésimo, ele, por alguma situação, não era crente, não era convertido. Ia à igreja, frequentava a igreja. Talvez você venha à igreja, não seja crente, seu coração não seja regenerado, sua vida não seja transformada. Frequenta a igreja, escuta os sermões, ama a pregação, ama a escola dominical, mas não ama Jesus. E Onésimo, o que Onésimo faz? Onésimo comete um crime contra Filemon. Talvez Onésimo tenha roubado alguma quantia de Filemon. Talvez Onésimo não tenha gostado mais de ser escravo, e no seu espírito aventureiro, ele tenha simplesmente fugido e causado algum dano. Agora observe bem, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se dirige a Filemon, dizendo, Filemon, eu estou com Onésimo. Onésimo, ele se converteu. Onésimo certamente fugiu lá das mãos de Filemon e foi se encontrar com Paulo na cadeia, tentar alguma coisa. Ele conta para Paulo o que aconteceu. Paulo vai e prega o evangelho para Onésimo. Onésimo agora entende o evangelho. Onésimo agora crê no evangelho. Onésimo agora abraça Jesus. Onésimo é gerado entre algemas. Onésimo é gerado na cadeia. 3 coisas eu aprendo aqui, irmãos. A primeira, nunca lhe faltará a oportunidade de falar de Jesus para quem quer que seja. Nunca
nunca vai faltar a oportunidade para você falar de Jesus a quem quer que seja. Paulo estava onde? Na cadeia. Onésimo foi para onde? Para lá. Onésimo passou a vida todinha na igreja, ouvindo o evangelho, mas foi na cadeia que ele encontrou Jesus. A segunda questão que você aprende aqui desse texto é que não importa os meios empregados para trazer as pessoas a Cristo. O que importa é a fidelidade no uso desses meios. A terceira verdade que você aprende aqui nesse texto é que você pode muitas vezes se enganar durante muitos anos na igreja e não ter um coração transformado pelo poder gracioso do Evangelho. Aqui o apóstolo São Paulo nos ensina isto de maneira inequívoca. Onésimo agora conhece a Deus, conhece a Jesus. Então agora o apóstolo Paulo, ele poderia ordenar a Filemão a agir de forma cristã em relação a Onésimo. Por quê? Porque uma vez que Onésimo roubou, a lei dizia o seguinte: ou ele poderia ser condenado à morte, ou ele ser açoitado de maneira pública para restituir tudo que ele tinha roubado ou furtado. Então, Paulo ele poderia ordenar a Filemão a agir de forma cristã em relação a Onésimo, visto ser Paulo uma autoridade apostólica e singular nesse contexto. Paulo poderia ter dito assim: olha, Filemão, esquece o que Onésimo te fez, esquece a dívida, abandona a dívida. Não. Entretanto, Paulo tenta persuadi-lo a agir de forma amorosa. Veja o verso 9 aí do nosso texto. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Irmãos, dizem que o amor, como a Escritura ensina, cobre um mutirão de pecados. O amor realmente perdoa. O amor realmente liberta. Basta olhar para a cruz. Agora, observe bem aqui, queridos. Aqui, a igreja, por que ele faz isso? Por que Paulo pede isso de Filemão? Porque a igreja é a comunidade do amor e não do ódio. Nossa, eu odeio fulano, eu não consigo conviver com fulano, eu não consigo olhar para a cara de fulano, eu não consigo ver a cara de fulano. Está errado. A igreja é a comunidade do amor. A igreja não é lugar de ódio. A igreja não é lugar de ira, de rancores. Sabe aquele coração rancoroso que você alimenta e vai alimentando, e vai alimentando, e vai... Daqui a pouco você levantou uma barreira, um muro de separação entre você e a outra pessoa. Tudo que Cristo lutou para derrubar, você está fazendo de novo. Pois quem está solicitando essa ação piedosa em amor é Paulo, embaixador. A palavra, o velho, essa palavra velho aqui é a palavra presbíteres, o velho, o embaixador, que encontra-se agora em algemas por causa do Evangelho. Agora, para a palavra solicitar, que aparece aqui no verso 10 aqui, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, tem o sentido de encorajar. Ou seja, Paulo está encorajando a Filemão a agir de acordo com a prática da lei do amor e não da lei de Roma. A lei de Roma mandava ele punir, a lei de Roma mandava ele trucidar, a lei de Roma mandava ele exigir os seus direitos serem satisfeitos e saciados. A lei do amor diz: esqueça estes seus direitos, abrace a Onésimo, acolha ele como um crente em Cristo. Paulo está encorajando Filemão a agir desta forma, revelando assim, irmãos, que o seu propósito ao escrever esta carta, Paulo chama Onésimo do lado de seu filho, gerado entre algemas. A metáfora aqui da paternidade, revelando que ele tinha agora a autoridade espiritual sobre Onésimo. Onésimo agora é meu filho, e eu quero cuidar do meu filho, eu quero tratar dele, eu quero que ele seja alimentado com o Evangelho. De que adianta ele ganhar ele agora para Jesus, e ele vai para o céu sem ele morrer, mas ele não aprendeu o suficiente sobre Jesus. Aqui, irmãos, Paulo ele revela seu cuidado pastoral.
No verso 11, irmãos, Paulo usa agora um jogo de palavras aqui. Olha o verso 11. Ele antes se foi inútil, atualmente, porém, te é útil a ti e a mim. Ele usa o jogo de palavras com o nome do escravo Onésimo. Este nome era muito comum na época. E muitos escravos recebiam esse designativo. Por exemplo, Paulo Onésimo, Pedro Onésimo, como se fosse uma espécie de sobrenome. Significa útil. Você era escravo e recebia o nome de Onésimo, entendem? Porque é alguém útil. Mas aí Paulo, ele diz que antes da conversão desse escravo, a Filemon, ele era inútil. Onésimo era inútil. Mas agora é útil tanto a Filemon quanto a Paulo por causa da causa do Evangelho. Então Paulo toma a decisão de enviá-lo novamente a Filemon como obrigava a lei. Se você encontrasse algum escravo fugitivo que tinha roubado o seu patrão, que tinha causado algum dano na fuga, deveria ser preso e levado de volta, entregado de volta, a custo de aumentar a sua pena se tivesse preso, ou a custo de responder o mesmo crime. Paulo não envia Filemon de volta, não é por medo da lei. Ele envia a Filemon de volta a Onésimo por ser um cumpridor da lei. Como crentes devemos cumprir a lei de Deus e a lei dos homens, quando elas não conflitam com a lei de Deus. Mas de forma dramática, Paulo diz no verso 12, olha o que Paulo diz: eu te envio de volta em pessoa. Eu quero te dizer o meu próprio coração. Paulo, ele agora usa os termos de forma dramática. Paulo diz que está enviando o seu próprio coração. É como um pai que leva o filho, que entrega o filho para o matadouro. Ele não sabe se Onésimo, se Filemon vai agir de maneira cristã. Ele não sabe se Filemon é convertido o suficiente para de fato entender o que ele está pedindo. Ele quer que Onésimo fique bem, que Onésimo seja um filho tratável, que seja alguém discipulado, que seja alguém amado, acolhido na igreja, treinado na igreja, para que ele continue conhecendo a Jesus. Mas agora o desejo de Paulo é que Onésimo seja o seu ajudante na obra missionária. Verso 13. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo que para em teu lugar me servirem nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Veja, Paulo ele quer dar um descanso a Filemon. Filemon certamente já era alguém já idoso, mas estava ali fazendo a função de pastor sem ser pastor, cuidando da igreja sem ser alguém habilitado com vários dons para isso. Paulo queria treinar Onésimo para Onésimo fazer isso na causa missionária, para que Onésimo crescesse na causa missionária. E o pedido de Paulo é claro sobre isso. Caso o escravo ficasse livre, o mesmo deveria voltar para servir a Paulo no trabalho laborioso da proclamação do Evangelho. Se Filemon libertasse Onésimo e dissesse: Onésimo, você não vai ser mais meu escravo, você vai servir a Paulo, ele voltaria. Entretanto, o apóstolo não quis fazer nada sem a autorização de Filemon, verso 14. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação ou por constrangimento, mas livre vontade. Aqui revela-nos o caráter de Paulo em cumprir a demanda legal neste assunto, pois o escravo fugitivo deveria ser devolvido ao seu dono legal. Paulo apela para a consciência de Filemon no que respeita a tratar de modo digno ao Onésimo. Paulo relembra no verso 15, quando ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Que aquele escravo havia sido tirado dele de maneira temporária, para que pudesse reavê-lo. O apóstolo vê nisso a mão da providência, pois agora Onésimo não mais era um escravo que ao morrer iria para o caminho da perdição. Mas agora ele, uma vez crente, do contrário agora a sua morada é eterna, pois Filemon agora o tem para sempre. Não é apenas antes de conhecer Jesus, ele morresse iria para o inferno, mas agora, se morrer, ele vai para o céu. Filemon agora o tem duplamente, ele agora é um irmão em Cristo Jesus. Nos versos de 16 a 20 agora, essa piedade cristã é demonstrada com maior clareza. Ele diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro,
recebe-o como se fosse mim mesmo. E se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. A palavra aqui, lançar a conta aqui, no sentido de justificação, né? Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a ti mesmo a mim. E se teu irmão, que eu receba de ti, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Aqui nos versos 16 até o verso 20, somos introduzidos agora ao apelo de Paulo pela prática da piedade de Filemão, em relação ao seu escravo, a Onésimo. O apóstolo agora assegura que Filemão receba Onésimo não como escravo, mas muito além disso, acima disso, como irmão caríssimo, como irmão precioso. Mas de forma dramática, Paulo se coloca no lugar do escravo e pede que Filemão o trate como se estivesse tratando o próprio Paulo. Olha, se você for tratar ele de maneira dura, grosseira, de maneira terrível, de maneira a expô-lo a público ridículo, lembra-te que tu estarás fazendo isso comigo. O apóstolo ainda assegura cobrir todos os prejuízos ocasionados pela fuga de Onésimo. Mas ressalta que o próprio Filemão deve a própria vida dele, a vida cristã, o evangelho, ao próprio Paulo. Irmãos, para nós, igreja, século XXI, isso para nós parece ser sem relevância. Porque nós vivemos uma geração Big Mac. Vivemos uma geração de crentes que pouco se importa se é crente, se não é crente, se serve a Deus, se não serve. A gente olha para a alma do filho e não pensa nessa alma eterna que ele tem. Tanto faz. A gente não entende o valor de uma alma. A igreja perdeu essa visão do valor de uma alma. Para Paulo, não. Paulo, ele olha para Onésimo como alguém que é cristão agora. A alma de Onésimo é preciosa, é caríssima. Ele tanto é que ele diz, irmão caríssimo. Mas ressalta aqui que o próprio Filemão deveria olhar para a sua vida cristã como devedora ao próprio Paulo. Pois fora Paulo que havia conduzido a Filemão à fé cristã. Aqui nos versos 18 e 19 deixa isso claro para nós. E o desejo de Paulo é que Filemão haja com piedade cristã para que o seu coração seja novamente reanimado. Veja, primeiro ele é reanimado porque Filemão pastoreava e cuidava da igreja. E agora o segundo problema, Paulo diz, olha Filemão, reanima meu coração novamente. Ele já havia dito que ele havia reanimado o coração dele. Reanima meu coração novamente, Filemão. Cuida de Onésimo como se cuidasse de mim. Paulo está certo da obediência de Filemão, verso 21. Olha o que é que ele diz. Verso 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Veja que coisa interessante, né? Ele diz, olha, eu estou certo que você vai fazer muito mais daquilo que eu estou pedindo. Sabe aquele tipo de crente que você vai lá, fala de Jesus, fala do evangelho, faz isso, meu irmão. Ele diz, é só isso, ele vai lá e faz mais. Porque ele entende a grandeza e a clareza do evangelho. Ele deseja em breve visitar aquela igreja. Verso 21, verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo tinha duas coisas na mente. Ele queria visitar a igreja de Colossenses, que funcionava na casa de Filemão. Ele disse, Filemão, prepara-me pousada. Sabe o que é que eu aprendo? A casa dos crentes são pousadas de pregadores do evangelho. Acolhem os pregadores do evangelho. Acolhem aqueles que amam pregar Jesus, ensinar Jesus. Aqui, irmãos, Paulo ele tem o desejo de voltar lá e ver aqueles irmãos. E ele diz, olha, e ele sabe de uma só outra coisa, ele sabe que a igreja ora por ele. Sabe qual é o mal de uma igreja? É quando ela não ora pelo seu pastor. É quando ela não ora pela vida do pastor, quando ela não ora pela família do pastor, quando ela não ora pela esposa do pastor, quando ela não ora pelos filhos do pastor. Aqui temos uma igreja que está orando por Paulo que está na cadeia. Ele diz, com certeza eu serei restituído a vocês pelas vossas orações. É claro que Paulo nunca foi restituído, a gente sabe disso.
mas a igreja nunca desistiu de orar. Aqui, irmãos, ele deseja isso, visitar essa igreja. E termina enviando saudações a todos os que labutam com ele no ministério cristão. Ele começa com Epáfras, ele diz assim: saúdam-te, Epáfras. Ele diz: olha, Epáfras manda saúde para vocês, manda saudação para vocês. Está melhor, está recuperado. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Quando ele diz prisioneiro comigo, não é que ele está preso lá naquele momento, mas porque Paulo está numa prisão domiciliar, Paulo está na sua casa. Tudo era bancado por Paulo, o Estado não dava nada, a prisão não era sustentada pelo Estado. O prisioneiro pagava a sua própria prisão. Então, Paulo, como é cidadão romano, ele tinha que pagar a sua própria prisão. Então, junto com ele estava quem? Epáfras, porque ele disse: prisioneiro comigo. Tá? Prisioneiro comigo, está caminhando comigo aqui. Está também pregando o evangelho por aqui. Esse é o sentido. Agora, note bem, o outro personagem que aparece: saúde-te, Epáfras, prisioneiro comigo e em Cristo Jesus. Marcos, aí Marcos aqui, irmãos, uma coisa notável, importantíssima. Marcos, Aristarcos e Demas. Esse Marcos aqui é aquele Marcos, primo de Barnabé, que escreveu o Evangelho de Marcos. Que houve uma briga entre Paulo e Barnabé por causa dele, que queria pregar só para os judeus. E agora vemos Paulo e Marcos na mesma casa, planejando como levar o Evangelho, como pregar o Evangelho a outras nações. Então nós aprendemos também que o Evangelho une pessoas. Podemos ter desentendimentos, discordância, mas o Evangelho nos une. E aí ele fala também de Demas. Demas, gente, é um personagem interessante na vida de Paulo. Demas aqui nesse momento está com Paulo lá na prisão. Mas em Colossenses, a carta de Colossenses, Paulo menciona no capítulo 4 que esse Demas, aliás, na carta a Timóteo, que esse Demas, ele, amando o presente século, amando o mundo, abandona Paulo lá na cadeia. Ele diz que mandou João Marcos para outro local. Ele vai dizendo, e só fica com ele Lucas na prisão. Quando ele menciona Demas, quando ele ainda servia a verdade. E Lucas, ao que diz aí no texto, e Lucas, meus cooperadores. Lucas aqui era o médico amado de Paulo. O desejo de Paulo, irmãos, é que a graça de Cristo Jesus estivesse presente sobre a vida da igreja. No verso 25, ele deixa isso claro. E estivesse presente na vida de Filemão e da igreja como um todo. Aqui, irmãos, nós aprendemos que a virtude da vida cristã está vinculada ao amor, ao compromisso com a obediência ao Evangelho de Jesus. Diante disso, que verdades nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração? Algumas verdades nós podemos aprender aqui nesse texto. A primeira verdade que você aprende aqui, irmão, é que a causa do Evangelho, não importa o tamanho, a largura ou a profundidade, ela precisa ser feita quer pelo pastor, quer pelos membros da igreja. A causa do Evangelho não fica apenas com o pastor da igreja, não fica apenas com os presbíteros, mas com toda a igreja. A defesa do Evangelho, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho deve ser isto. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a vida cristã ela é adornada por meio das ações de graças que damos pela existência da igreja. Você agradece a Deus pela existência da igreja, mesmo neste local aqui hoje? Você agradece? Você pode sentir triste porque estamos num lugar menor. Sim, estamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você preferia que fechasse? Ou que continuasse pregando o Evangelho como nós estamos pregando o Evangelho? Amando Jesus do mesmo modo como nós amamos Jesus. Só mudamos de endereço, não de objetivo. A glória de Deus e a edificação dos crentes. Este é o alvo da igreja. A terceira verdade que nós aprendemos é: precisamos de mais Filemão e de muitos Onésimos. Precisamos de crentes que reanimam o coração de outros crentes. E precisamos de crentes que estão dispostos a servir a igreja de Deus através do Evangelho. Não seja um crente desanimador. Não seja um crente que joga balde de água fria. Seja crente que anime, que caminhe com Jesus, com o Evangelho, levando o Evangelho.
E por fim, que nós possamos, como igreja do Senhor, desejar que o pleno conhecimento de Cristo reine na vida da sua igreja, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo, irmãos, o culto de louvor e adoração ao Senhor nesta manhã. Senhor, obrigado, Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor aplique ela em nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, na Tua proteção, no Teu cuidado, no Teu amor. Que o Senhor possa aplicar as Suas verdades que nós ouvimos nesta manhã, ó Deus, a cada vida, Deus. Que nós possamos adornar a vida cristã com as graças e as virtudes do Evangelho, Senhor. É o que nós choramos. É o que nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja hoje e sempre. Amém.